Olá, olá! Eu tenho um cliente de importação no escritório que está com uma situação muito interessante e daí eu resolvi tratar desse assunto aqui abertamente, né? Obviamente eu vou manter sigilo dos dados, das pessoas, do produto. Eu só posso dizer que é uma importação vinda do país Paquistão. A situação é que ele, o meu cliente e o seu fornecedor estão com dificuldade de comunicação. A compra foi feita, parcialmente paga, e eles não estão conseguindo chegar num ponto comum em relação a dois detalhes do produto. E aí eu vendo essa comunicação, eu participo das negociações, né? Eu vi essa dificuldade, eu percebi que tinha ali um entrave, ninguém queria ceder e assumir a responsabilidade das mudanças possíveis, necessárias, sem entrar no detalhe, até porque não é o caso agora. Eu me ofereci para o cliente para intervir e fazer essa mediação. Então eu estou conversando à parte com o cliente, perdão, com o fornecedor e tratando diplomaticamente do tema aos pouquinhos, com bastante cautela, uma coisa de cada vez, um tema por dia. E aí eu resolvi passar aqui, entregar para você uma dica que eu acho bacana, importante, até muito relevante para isso, uma situação como essa, que é muito importante você ter a diplomacia, como eu falei, e você recuar um pouquinho, né, no assunto e tratar dele novamente, recomeçar, deixar os ânimos se esfriarem. Então, como surge uma situação dessa no meio do caminho, depois de uma compra realizada e parcialmente paga? Porque teve um gap durante a negociação, a compra, né, a negociação da compra, que não ficou muito clara, muito formalizada, na verdade nada formalizada, mas não ficou clara. Então, independente de quem causou isso, porque também não vem ao caso, isso é muito comum. É um gap na comunicação entre fornecedor e comprador de países diferentes. E o ponto aí é que a cultura das partes influencia. Se para um ficou claro, para outro não ficou, isso tem que estar esclarecido, pacificado e, depois disso feito, documentado. Nós temos várias formas de fazer isso, de formas seguras. Isso é um gerenciamento de risco na negociação que deve ser feito. Eu recomendo muito que seja feita para se evitar um desgaste. Porque chegou um ponto de um deles falar não compro ou não vendo mais para você. E isso não pode acontecer, né? Fornecedores e produtos e clientes, assim como os clientes, são muito difíceis de serem desenvolvidos. Uma vez desenvolvidos, têm que ser mantidos, tá? E aí me veio a lembrança de uma outra situação muito importante também. E é relevante para a negociação, para a manutenção de fornecedores bons. Quando você desenvolve na importação, eu estou falando sobre importação aqui agora, quando você desenvolve um fornecedor estrangeiro, você investe muito tempo e muito recurso financeiro também. O seu tempo de montar uma comunicação via e-mail, uma conversa por WhatsApp ou WeChat ou outro meio, fotos enviadas para mostrar o que você quer, você recebe amostras por vídeo, por foto ou até físicas via courier, e aí isso gasta um tempo, né? Então isso é difícil desenvolver um fornecedor, né? Eu diria difícil não, a palavra melhor é trabalhoso, né? Então isso tem que ser mantido com muito carinho, né? Faz parte do ativo da empresa. Muito bem, então eu recomendo nessa situação que eu estou pontuando agora, que é uma segunda situação deste vídeo aqui, que a empresa tenha mais de um fornecedor, pelo menos 2 fornecedores de um produto ou de determinados produtos, de uma família de produtos. E para não depender só de um. Numa situação como essa que eu mencionei no início do vídeo, o nosso cliente está
totalmente dependente do fornecedor único dele. Então, se ele tivesse um outro fornecedor, ele poderia na próxima compra comprar do outro. Então, o que eu estou dizendo aqui em resumo é que você, importador, precisa desenvolver mais de um fornecedor para você. Ter 2, 3. E preferencialmente de países diferentes. Pois se há um problema num país, você não pode comprar daquele país, por exemplo, por um fenômeno da natureza, como o tsunami, que atingiu o país, atingiu a produção, atingiu o recebimento do seu produto, você pode comprar de outro fornecedor em outro país que não está com aquele problema. Guerras também, intervenções políticas, situações de saúde, todas essas situações que te impeçam e que você, sobre as quais não tem controle nenhum de continuar com as suas compras. E isso bem administrado não vai te deixar jamais sem produto, sem estoque, e você pode gerenciar muito bem a sua entrega, né, para os seus clientes e sem ficar refém de nenhuma situação como essa. Já basta termos nós, como importadores, lidarmos com situações econômicas dentro do nosso próprio país. Eu vou deixar aqui em seguida uma prova dessa situação, assim, de uma forma bem discreta mesmo, para você entender e identificar um pouco do que eu estou falando. E espero ter contribuído por isso daí. E obrigada pela atenção. Fique com Deus.